Bom dia, galerinha do sétimo ano, galerinha esperta, estudiosa. Já prepare aí os materiais de vocês, já fiquem aí a postos para nós desenrolarmos a aula de história de hoje. E claro, um bom dia aos professores, guerreiros e parceiros, e como sempre, já estão aqui no chatinho estimulando a garotada a continuar estudando. O nome das escolas já estão subindo aqui no chat. Claro, mas antes de nós aqui lermos um pouquinho aqui o nome das escolas, eu vou apresentar para vocês o nosso professor de História do Ensino Médio que colabora conosco aqui no sétimo ano, professor Alcides. Bom dia, professor. Bom dia, Carlão, tudo bem? Galera, é uma honra estar aqui. A gente vai trabalhar o tema Grandes Navegações, que é um tema que dá a possibilidade para trabalhos interdisciplinares e nós contamos com a participação de vocês aqui no bate-papo. Vamos lá, então. Vamos lá, legal. Galerinha, ó, nós temos aqui a professora Edna, da Escola Radla Feres. A garotada já está aí preparada. Temos aqui a professora Indaiá. Ela é da Escola Elisa Sintra de Azevedo, cidade de Suzano. Professora Ângela também traz aqui o abraço da garotadinha do sétimo ano da Escola Carlindo Reis. E tantas outras escolas da rede, Escola Simão da Diretoria de Ribeirão Preto. Está escrito aqui um pouco esquisito, prof. Corrija aí para a gente ler depois. Então, bom dia aí para todos que estão aí ligados na aula de História. Galerinha, como vocês já estão preparados, já vamos então conhecer aqui na lousa o tema da aula de hoje. Na tela. As navegações do século XV e XVI e os seus aspectos científicos, comerciais e culturais. Olha que legal aí o tema da aula. A habilidade do currículo paulista que trabalharemos hoje será comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV, XV e XVI, especialmente aí em relação aos avanços científicos, as novas rotas, as relações comerciais e interações culturais até então estabelecidas. Então, vamos aí compreender como que era essa dinâmica comercial aí nos mares da Europa, no Oceano Atlântico, ok? Vamos lá então, galerinha, para os objetivos na tela, os objetivos da aula de hoje. Compreender processos históricos, suas rupturas e continuidades. Discutir e analisar a expansão comercial europeia através das grandes navegações. Analisar as características econômicas e sociais que proporcionaram o desenvolvimento de projetos relacionados às expedições marítimas. E claro, para que a galerinha já possa começar aí a fazer os tambores soarem, na tela a questão problema. Ao olharmos a imagem ao lado, o que pensamos de imediato? Dedinhos no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
Professor, compartilhar a participação de 3 colegas. O professor Vicente, ele lembra que a iconografia lembra as questões das viagens. A professora Miriam fala de descobrimento e o professor Fábio Teixeira, ele faz uma alusão aqui às navegações, que é o tema da nossa aula. Legal, legal. Olha só aí como a galerinha já tem aquele pré-conhecimento, não é verdade? Das chamadas grandes navegações. Nós vamos saber aí que danado esses europeus queriam aí nos mares e nos oceanos, aí no final da Idade Média e no avançar da modernidade europeia. Vamos também aqui já deixar o nosso abraço para o professor Marco e os estudantes da Escola Corina Caçapava Bart de Itapetininga, São Paulo. E também o professor Genilson da Escola Estadual Flávio Gagliardi, em Sorocaba, sempre presente. Legal? Garotadinha, sem perder o foco da aula, de olho aqui no infográfico, ok? Depois vocês podem aí tirar um print da tela ou revisitar a aula novamente, construir aí esse infográfico também de uma forma talvez até mais evoluída, desenvolvida, organizada, colorida, porque essa galerinha sabe trabalhar aí com a mão na massa. Então, vamos lá, galerinha, seguindo aqui a ordem do infográfico. 1415, aí século XV, né? Os portugueses conquistaram Celta, no norte da África. Começou tudo por aí a expansão. Legal? Então, 1419, os portugueses chegaram à Ilha da Madeira, ali já perto ali também da África, de Marrocos, né? No norte da África. Em 1439, os portugueses chegam às Ilhas dos Açores, ao arquipélago dos Açores. Fica ali bem no meio, ali, né, professor Alcides? No Oceano Atlântico, ali, quase que no meio ali entre Portugal e a América do Norte, né? É um arquipélago muito, muito legal, e bem turístico também. 1487, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, mas ele sofreu ali, hein? Com os seus navios ali, muitos à deriva, devido aos fortes ventos e tempestades no mar. 1492, a expulsão dos mouros muçulmanos de Granada. E aí Colombo chega à América. 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas, que vai aí dividir o Brasil ali entre portugueses e espanhóis. 1498, o navegador Vasco da Gama chega às Índias, lá em Calicut. Em 1500, aí, cravando o século XVI, as caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral chegam ao Brasil. Então, garotada, veja só que os portugueses, eles não estavam turistando pelos oceanos. Na verdade, eles tinham objetivos bem definidos com essas navegações. Agora, vocês perceberam aí o avanço de tecnologia? Porque para atravessar ali, né, a costa da África, chegar às Índias do outro lado, aqueles navios deviam suportar meses e meses ali nos oceanos. Então, nós temos aí uma boa tecnologia para a época, né, que são aí as caravelas, e que proporcionaram essas viagens, essas verdadeiras aventuras aí no Oceano Atlântico. Legal? Professor Alcides, eu gosto bastante das histórias dos piratas. A questão da pirataria, ela não tem como não se desenvolver após as grandes navegações, porque o Atlântico vai acabar se convertendo num grande corredor comercial, principalmente depois da conquista e exploração da América. E mais para frente, aluninhos e professores vão ver que os ingleses
vão cada vez mais se especializar nessa atividade, a tal ponto que serão um departamento de Estado conhecido como os Corsários da Rainha. Verdade. Então, olha só, galerinha, o professor Joel coloca aqui, o Oceano Atlântico era chamado nesse momento de Mar Tenebroso, fora as histórias de assombrações que existiam. Então, né, quando nós estudamos desse período, tem muito mais do que nós imaginamos aí para poder conhecer. Legal? Apagou a lousa aqui, mas nós vamos dando continuidade na aula, ao vivo, né? Ao vivo acontece mesmo. Vamos lá, na tela novamente, vamos dar prosseguimento na aula. O que foram, então, as grandes navegações? As grandes navegações foram expedições marítimas empreendidas pelos europeus no século XV e XVI. Portugueses e espanhóis foram os protagonistas das navegações, seguidos pela França, Holanda e Inglaterra. As navegações possuíam um objetivo comercial, principalmente no Oriente, né? As especiarias das Índias, onde os europeus estabeleciam relações comerciais desde 200 a.C., ou seja, desde as antigas rotas terrestres da seda. Legal? Então, para que nós possamos ilustrar essas viagens pelo Oceano Atlântico em direção às Índias, se ligue no infográfico. O infográfico está mostrando justamente aí esses aspectos que proporcionaram toda essa aventura de Portugal em direção às Índias por um caminho mais longo e mais custoso. Então, nós teremos, claro, por que Portugal procurou esse caminho? Nós teremos o monopólio de Veneza no comércio das Índias. Então, ali o mar Mediterrâneo, de certa forma, as rotas do mar Mediterrâneo eram controlados aí pela Itália, né? Que eles já tinham aí uma tradição de comerciantes aí nas rotas do mar Mediterrâneo. Então, para poder, claro, encontrar um caminho livre, Portugal, então, começou a emplacar essas expedições aí pela costa africana. E nós vamos ter nesse contexto a formação dos estados modernos absolutistas, que nós estudamos aí em aulas anteriores, né? O rei comanda, né? Concentra ali o poder executivo, o judiciário e o executivo. Então, nós teremos Portugal, Espanha e Inglaterra, são aí os primeiros estados modernos absolutistas, que, claro, o apoio da Igreja Católica também queria novos fiéis e recuperar a força que perdeu devido à reforma protestante. Então, os jesuítas também serão importantes nesse processo, porque eles farão parte das navegações para poder catequizar os povos que foram encontrados e conquistados pelos europeus. E o desenvolvimento da tecnologia, que são aí as grandes embarcações. Legal? E aí, claro, nós teremos, né, toda essa movimentação aí da costa oeste da África para as Índias, lá no Índico do outro lado, nós teremos aí o pioneirismo português, porque, galerinha, os camaradas foram corajosos, né? Olha só no mapa ali, hoje com navios mecânicos, hoje com avião, né? Dá para poder ir ao mundo inteiro, mas naquela época o meio de transporte era aí os navios, e navios feitos de madeira. Então, eu fico imaginando, né, aquelas caravelas rangendo à noite, né, no mar bravio. Então, os navegadores portugueses chegaram lá à Ilha da Madeira em 1419 e iniciaram sua exploração. Por volta de 1425,
A coroa de Portugal começa o povoamento na região. A Ilha da Madeira foi importante para Portugal, pois se tornou um grande ponto que servia às rotas comerciais. Em 1486, o rei Dom João II encarregou Bartolomeu Dias de uma missão marítima, cujo objetivo era explorar o litoral africano e encontrar uma rota para as Índias. Bartolomeu Dias alcançou, então, lá o sul da África, e que ele mesmo deu o nome de Cabo das Tormentas, porque ali quase que ele perde ali todas as suas embarcações que estavam com eles, né? Era uma região onde os ventos são tão fortes que aqueles navios perdiam até o controle e a direção. Legal, galerinha? Vamos voltar então aqui para a tela. Os portugueses alcançam as Índias. Em 1497, Vasco da Gama embarcou com a missão de alcançar as Índias, contornando o sul africano, conforme as realizações de Bartolomeu Dias, que foi o primeiro a cruzar essa parte aí do sul do continente africano, acompanhado de 4 embarcações. Após alcançar Moçambique, em 1498, os tripulantes avançaram para as Índias, alcançando Calicut nesse mesmo ano. Então, para Portugal foi uma vitória, porque, claro, agora eles tinham ali uma rota, vamos dizer, uma rota mais clara, definitiva, para chegar às Índias do outro lado, e eles poderiam driblar aí os impostos lá no mar Mediterrâneo, realizados pela Itália, não é, prof? Lembrando que nós temos farta documentação de época, mostrando como genoveses e venezianos ficaram extremamente aborrecidos com o sucesso português, porque o eixo econômico marítimo vai se deslocar ali do mar Mediterrâneo e vai passar automaticamente para Portugal. É uma corrida atrás do ouro. Uma corrida atrás do ouro, não é? Então, não era férias não, galerinha, era exploração mesmo. E aqui o professor Claudimir, ele vai dizer, Bartolomeu Dias depois mudou o nome para o Cabo da Boa Esperança. Depois da tormenta tem que vir a esperança, né, prof. Alcides? Isso, eu tinha até comentado que esse tema é tão rico que dá para a gente trabalhar questões interdisciplinares. No caso do Cabo da Boa Esperança, os professores de português podem fazer um bate-bola aí, porque o Camões fala bastante dessa passagem, lembrando aí um personagem mitológico do gigante Adamastor. Fica aqui a dica, então. Legal. Aí a professora Rangel diz assim, seria legal falar dos problemas que os navegantes enfrentavam nas embarcações. Muito legal, prof, mas nosso tempo já está esgotando, né? O tempo é muito curto. Galerinha, olha só o que a prof colocou aqui. Os problemas que enfrentavam, as embarcações enfrentavam durante as viagens. Fica aí como uma dica de pesquisa para que vocês possam aprofundar seus estudos. Legal? Obrigado, prof, pela dica. Aí a prof diz, Itália não, Gênova e Veneza, né, prof? Gênova e Veneza. Gênova e Veneza porque a Itália só vai se unificar em 1870 e até então ela era dividida em cidades-estados autônomas, né? O apontamento do professor tem tudo a ver para a época. Parabéns. Sim, porque é só no século XIX, aí nós vamos ter aí a garotada do 9º ano que vai trabalhar isso daí. Então, o professor fez uma redundância. Obrigada aí pelo esclarecimento, professora Andréia. Valeu. Vamos então continuar aqui, descobrimento da América. Lembrando que o descobrimento da América, descobrimento para eles, para Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo foi um navegador e explorador italiano responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, sob as ordens dos reis católicos de Espanha.
no chamado descobrimento da América. Empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir a Índia, tendo na realidade descoberto as ilhas das Caraíbas, as Antilhas, e mais tarde a costa do Golfo do México, na América Central. Então, o Colombo, ele acreditava, né, como dizia meu avô, ele acreditava que havia topado com as Índias, mas na verdade ele havia topado era com a América, né? Então ele realmente acreditava que poderia ter chegado ali as Índias, mas o Cristóvão Colombo deu um passo importante aí para que os espanhóis depois pudessem estar colonizando todo esse território. Legal, galerinha? Vamos então aqui para uma atividade, porque a aula já está encerrando. Na tela. Utilize seus conhecimentos para responder à questão: quais eram os objetivos que as expedições marítimas ou grandes navegações deveriam alcançar? Dedinhos no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe! Carlão, a galera aqui mandando super bem, falando corretamente sobre a expansão comercial. Eu só queria fazer um adendo aqui com a participação do professor Domingos, porque os europeus só passaram a buscar as Índias, em especial os portugueses, depois que eles concluíram o contorno sul da África. Até então, a expansão comercial não tinha ainda a pretensão de chegar às Índias, porque eles não sabiam onde terminava a África, né? Sim. Passando a bola agora para o Carlão. Valeu, galera. E foram anos e anos de mapeamento, construção de mapas, instrumentos, para poder se concluir aí essa rota. Aí a professora Tamires diz: descobrimento não, colonização, né? E põe o ponto aí de exclamação. Vamos devagar, prof. Esse conceito vai ser desconstruído com as habilidades do segundo bimestre. Então, vamos trabalhar aí com a hipótese, né, para os europeus de descobrimento, e no segundo bimestre as habilidades vai nos proporcionar essa desconstrução e a ênfase na colonização. Legal? É bem estratégico aqui esses elementos das habilidades. Vamos lá, então, atividades complementares. Essa é a atividade mão na massa para casa. Assista a animação sobre as grandes navegações
e construa um lapbook colorido e organizado sobre o tema. A galerinha sabe fazer isso muito bem. Fica aí a dica de lição para casa. Avalie a nossa aula no final. Mande as atividades para nós publicarmos. E até a próxima aula. Tchau!